Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e estou aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. O Evangelho de hoje a gente tem o evangelista São Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 35. Ele nos conta sobre quando Jesus estava na sua vida pública ali, andando por Cesareia, e foi perguntando, estava ele e os discípulos caminhando, e ele perguntou aos seus discípulos quem eles pensam que ele é. Quem as pessoas pensam que ele é? E os discípulos responderam que uns dizem que é isso, outros dizem que é profeta, outros dizem... Cada um fala uma coisa, ninguém tem uma opinião formada ainda sobre o Senhor. E aí ele pergunta, tá, os de fora ok, né, eles ainda, cada um não me conhecem, cada um acha que eu sou alguma coisa. Basicamente, o mundo que a gente vive hoje. Por isso que eu gosto de frisar, que é a palavra que eu estou estudando, aprendendo e procurando praticar na minha vida. Porque quando eu não conheço ela, eu acho que ela é 1 milhão de situações, eu acho que ela está dividindo, eu acho que ela está me obrigando certas coisas, e no fim, não é sobre isso. Eu preciso conhecer para que o Espírito Santo de Deus me fale. Fale ao meu coração, me molde e me mostre a palavra. Então Jesus, como sabia que eles conheciam, eles conviviam juntos, eles estavam ali presentes o tempo todo, eles caminhavam juntos, eles estavam debaixo da mesma caminhada, Jesus pergunta, e vocês? Né? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a respeito. Quando Pedro responde que Jesus é o Messias, que nas Escrituras era o libertador, o salvador, o rei, Jesus entendeu, quando ele proíbe aos discípulos de ainda assim comentarem sobre, Jesus sabia que ainda tinha mais coisas a saber. Os discípulos não podiam só saber essa verdade, tu és o Messias. Eles tinham que aprofundar nessa verdade. Porque se eles, pela Escritura, o Messias vai vir como rei libertador, sem entender, aprofundando o que seria o Messias, como viria o Messias, eles iam sair divulgando o rei libertador, ponto. Eu tô andando com o rei, tô andando com o cara, sabe o Messias que tá na Escritura ali atrás? Parça meu, tô andando com ele e agora é só sucesso. Então Jesus repreende por conta disso. Ele pede que ainda não seja divulgado. Proibiu severamente que eles falassem a respeito. E aí, em seguida começou a ensiná-los dizendo que, aí sim, aprofundar, né? Você ficou sabendo que eu sou o Messias, agora deixa eu te contar qual a minha missão como Messias aqui na Terra. Dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Pensa que punk. Está na Escritura que vai ter um rei, salvador, libertador, o Messias. E o cara que eu identifiquei como o Messias, eu estou andando com ele, ele me fala essa verdade aqui. Que vai passar por isso tudo aqui. E eu, que às vezes estou na minha situação de miséria, de pobreza, de luta, de desespero, sem saída, vi nele uma saída e ele também está sem saída. Porque se ele for passar por isso tudo aqui, e agora quem poderá me defender, né? É mais ou menos sobre isso. Porque se quem eu coloquei toda a minha esperança, a Escritura me falou que ele viria, eu apostei todas as minhas fichas nele, ele vai passar por tudo isso aqui? Como ter a visão clara que nós, cristãos, discípulos, né, de 2000 anos depois, a gente tem essa visão clara hoje, 2024 anos depois, e naquela época que eles estavam vivendo com ele, como eles iam enxergar o que a gente já sabe que aconteceu hoje, que a ressurreição aconteceu, né? Naquela época eles não tinham certeza de nada. E aí recebeu uma notícia dessa, que vai acontecer esse monte de coisa. E ainda assim ele é o Messias, tipo,
faz uma bagunça na cabeça dos discípulos, né? Eles ficaram meio bagunçados ali para tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. E aí, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Quem é tu na fila do pão, Pedro? Mas julgo Pedro? Não julgo Pedro. Porque se eu aposto todas as minhas fichas no Messias, eu escuto isso tudo, eu vou falar, Messias, vem cá, vamos bater um papo aqui. Vamos trocar uma ideia aqui. Pedro repreendeu Jesus. Falou, você não pode falar essas coisas. Se eu tô te seguindo, eu larguei tudo pra te seguir, a gente tá buscando discípulos que larguem tudo pra te seguir. Você me fala isso, você quebra nossas pernas. Que campanha eleitoral é essa? Que campanha é essa de que eu vou seguir o Messias e ele vai passar por isso tudo? Se ele que é o Messias vai passar por isso tudo aqui, quem dirá eu que sou discípulo? Né? Foi meio isso que Pedro quis dizer pra ele ali. Não tá aqui mesmo na tradução que eu imagino, que minha mente é fértil toda a vida? É isso que aconteceu. E aí Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Sim. Nós muitas e muitas vezes pensamos como Deus, como os homens, não como Deus. Infelizmente. A visão, a gente sempre fala, a visão de Deus é do alto, e a nossa é limitada. Então, muitas vezes, a solução humana parece muito melhor, muito mais prática, muito mais rápida, com a visão limitada que nós temos, né? Com o que a gente consegue enxergar. E aí a gente entende que do alto a visão é mais clara, não é turva igual a nossa. Mas até a gente aceitar isso, muitas vezes a gente paga para ver, toma a decisão dos homens, a cabeça dos homens, e depois pensa, se eu tivesse pensado como Cristo, se eu tivesse escutado a voz de Deus no meu coração, seria muito melhor, né? Teria se cumprido o que era para ter sido se cumprido na minha vida. E por isso que Jesus repreende, porque ele sabe que ele teria que passar por isso. E se ele escuta a voz dos homens ali, ele fala, você tem razão, Pedro. Não, eu não posso fazer uma campanha dessa, não. Vamos lá, que eu vou pregar que todo mundo vai ser livre, liberto e ir para o céu. É só isso que eu vim falar. E não é o que Jesus veio fazer. Jesus, a passagem dele aqui na Terra, não é para condenar ninguém, né? Ele não veio para julgar e condenar ninguém quando ele veio. E ele também não veio para prometer vida fácil a ninguém, porque aqui no fim ele fala pra gente. Chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho vai salvá-la. Então aqui no fim, Jesus fala sobre o que é seguir o Messias. Nos faz, ter a clareza sobre o que é seguir o Messias. E nos explica claramente que não é vida fácil, que não é mar de rosas, que é renunciar sim. Quanto mais livre eu fico aqui da terra, mais livre eu fico dos bens aqui da terra, das pessoas aqui da terra, mais dependente de Cristo eu fico, porque eu vejo nele a minha única saída. E eu não sei vocês, isso me dá um acalento de alma, porque é muito, muito, muito melhor saber que a minha segurança está no Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de todos os momentos. Do antes, do agora, do durante, do depois, é Ele, sempre vai ser Ele. E se minha segurança está nele, uma única pessoa, o Todo-Poderoso, o que eu posso temer? Agora, se eu coloco a minha segurança no carro que eu tenho, na casa que eu tenho, no emprego que eu tenho, no salário que eu tenho, no meu marido, minha segurança toda é no meu marido, tá? E essas pessoas, essas coisas, o trabalho, tudo te falta, e aí? Sua vida acabou? Você vai sentar, chorar e, ó vida, ó céus, desisto? Você vai se matar? Não é o caminho. Não é o caminho. Você ganhou um presente lindo, maravilhoso, que é a vida. Lindo, maravilhoso, que é a vida. E aqui eu não tô falando de doenças, né? Mentais, psicológicas, que sim, precisam ser tratadas. Sim, a depressão é uma doença e ela precisa de acompanhamento médico profissional. Agora, você que não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema mental,
e tem que escolher. E mesmo consciente, sem nenhum problema, você escolhe. Os bens que passam, as pessoas que passam, é uma conta meio sem sentido. Porque uma hora ou outra você vai se ver sem saída, porque você escolheu o que passa. A escolha é sua, é livre, você escolhe o que passa ou o que vai ficar. Quando Jesus repreende e conta isso aqui, eu acho que nessa parte Pedro começa a ter mais clareza. Não vou dizer que tudo foi revelado ali, porque se Pedro tivesse 100% de certeza, não teria negado Jesus. E mais uma vez, não julgo Pedro, porque é o que a gente fala, a gente tem essa certeza toda, a gente já conhece a história. A gente conhece o início, o meio e o fim dela, né? A gente sabe da morte, a gente sabe da ressurreição, da glória, dele resplandecendo em luz, dele à direita do Pai, a gente sabe. Isso a gente já conhece. Mas e Pedro? Conhecia? Pedro, quando viu ele sendo chicoteado, levando insultos, sendo humilhado, apanhando, e perguntaram a Pedro, você é da comitiva dele? O que passa na cabeça de Pedro, o que passa na cabeça dos discípulos, né? Então, assim, é algo que nos faz refletir muito, muito, muito. Nós somos humanos, sim. Temos muito de Pedro e dos discípulos, né, no nosso coração e na nossa vida, sim. A gente precisa, mais que tudo, acreditar nesse Messias, crer no Messias e colocar ele como o Senhor da nossa vida, sabendo que não é promessa de vida fácil, mas que também tem sentido. É como se a vida tivesse uma clareza quando você aceita o Messias como Senhor da sua vida. Muita coisa te é revelada, sabe? É como se você abrisse assim e tava na minha frente o tempo todo e eu não conseguia identificar. É mais ou menos sobre isso. E é isso, é aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador, buscar cada vez mais estar próximo dEle, que é a única coisa que nos mantém de pé, principalmente nos dias atuais, nas lutas atuais que a gente vê, que não é fácil, né? Que a gente sabe que o mundo que a gente está vivendo é somente por base de muita, mas muita, mas muita oração, porque tá tudo muito complicado, tá tudo muito fora do lugar, tá tudo muito sem sentido. A gente para tentar analisar o mundo e não vê saída. Por isso que nossa saída tem que estar no Messias. O sentido tem que estar no Messias, porque senão tudo cai por terra, tudo não faz sentido, tudo não tem como. E nele tem. Nele tem saída, nele tem esperança e nele tem ressurreição. Nem a morte ele parou, né? Nem a morte não conseguiu pará-lo. Ele não ficou ali na morte, né? A gente fala, tem jeito para tudo nessa vida, só não tem pra morte. Para Jesus até pra morte tem jeito. Tudo tem jeito. Nós humanos não, nós somos limitados, mas para Ele basta esperar, confiar, acreditar, clamar. Eu tenho pensado e refletido muito sobre o poder da oração, da intimidade, da conversa. Torne-se íntimo a ponto de você ter certeza de que tudo isso aqui, de sofrer muito, de cruz, de crucificação, de ser rejeitado pelas pessoas aqui da terra, isso tudo aqui é pequeno em vista da ressurreição. Você vai ter essa certeza, quanto mais íntimo você se sentir de Jesus, quanto mais íntimo você chegar a Ele, assim, chegar ao Pai, ficar com o papai, conversar com Ele, é sobre isso, é sobre oração. Busque, meu irmão, faz toda a diferença. E não faz para Jesus, não faz para Deus. Claro que Ele é nosso Pai amado e que Ele quer as 100 ovelhas, Ele não quer 99. A proposta de Jesus foi essa, não foi, meu filho vai separar o joio do trigo ali, pronto, acabou, já põe no inferno quem quer queimar mesmo, já vai pro céu quem quer ir. Não, meu filho veio para todos, tanto que Ele sentou com os pecadores, Ele jantou com os fariseus, Ele perdoou a prostituta, Ele perdoou o adultério, Ele perdoou. Para que todos sejam perdoados, se convertam e sigam para o céu. Então a proposta está aqui. O plano dele está aqui. Basta a gente se abrir essa graça, confiar nessa graça e seguir ela. Que aí sim, a salvação vem, a paz vem e a ressurreição vem. A morte não é a última palavra. Creia nisso, tenha uma boa semana.
Alimente a sua intimidade com Cristo e até semana que vem, moçada.